Olá, boa tarde. Este é o Infinito Crescer, o seu programa de espiritualidade, terapias complementares e de bem-estar, de energias positivas. Todas as segundas-feiras aqui estamos, eu, José Carlos Valério e o Luís Alberto Silva, que é o produtor deste programa e o responsável pela seleção musical. Como dizia, todas as segundas-feiras aqui estamos nós, entre as 20 e as 22, a falar de temas que não são assim tão comuns, nem nos meios de comunicação social. Por isso, aqui estamos a fazer todas as semanas algo que julgamos ser de boa informação, de boa ajuda e algo de diferente. Esta é a 54ª emissão da segunda temporada do Infinito Crescer, num total que completa hoje 91 edições. Hoje é 1 de julho de 2019, segunda-feira, e porque é a primeira segunda-feira do mês, estamos com um programa temático. Temos aqui as nossas convidadas habituais para falarmos de um tema muito, muito importante. O tema que nós vamos falar hoje é o medo. Certamente que sabe do que vamos falar, certamente já sentiu medo, e deixo, antes do próximo momento musical, aqui uma frase, algumas frases de Kyle Gray que diz o seguinte: o medo é apenas um sentimento, mas é um sentimento que pode fazer-nos perder a cabeça. Pode fazer com que nos sintamos sozinhos e à parte. Pode fazer com que nos sintamos não controlar os eventos, que os nossos instintos são trêmulos. Pode deixar-nos literalmente trêmulos e pode surgir sob muitas formas. 20 horas e 14 minutos e, como disse na primeira intervenção, aqui estamos nós para falar de um tema que nos toca a todos, que todos já sentimos e que sentimos talvez alguns com alguma regularidade, que é sobre medo. Como habitualmente todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, aqui tenho o meu painel de meninas comentadoras, digamos assim. Olá, boa noite, Carmo. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui. Obrigado. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Boa noite, Alice. Boa noite, aqui lá em casa. Hoje temos aqui um tema então bastante que vai dar pano para mangas, diria eu, não é? Se calhar começando pelo princípio, eu trouxe aqui algumas cábulas, algumas coisas, e fundamentalmente não trouxe mais nada, eu trouxe mesmo do Kyle Gray, do livro Guerreiros de Luz, onde ele tem um capítulo dedicado precisamente ao medo e a enfrentar o medo. Começo aqui por vos pôr à discussão, para vos pôr, para nos pormos todos a refletir sobre isto, com uma frase que ele diz aqui a determinada altura, que é: o medo é um sentimento e não tem de ser mais do que isso. O que é que estamos a falar então quando falamos de medo? Bom, se formos pensar, o medo começa com o medo pela sobrevivência, não é? Que é um medo ancestral. O Osho fala uma coisa muito interessante, que o ser humano ele consegue se acostumar, ele tem um grau de resiliência muito grande, não é? Ele consegue se adaptar. Então, o ser humano e as baratas. Então, ele diz que sim, mesmo no Polo Norte, no Polo Sul, nas temperaturas mais adversas, nas situações mais adversas, o ser humano consegue sobreviver, ele e as baratas. Portanto, o ser humano é forte e ele tem uma capacidade grande de resiliência. Portanto, seria até não comum o ser humano ter tanto medo. Porém, o ser humano se enche de medo, com medo principalmente da perda, não é? De perder um ente querido, de perder dinheiro, de perder trabalho, de perder o dia a dia, de perder a sobrevivência. Então, o medo se torna algo muito mais ligado ao ego, não é? Por aí. Mas há vários tipos de medo, há várias formas de medo, certo? Pois também há o medo de falhar.
que é um medo terrível que as pessoas têm aí que impede. Esse sim impede muita coisa e para muitos projetos com medo de falhar. Medo de não conseguir, medo de não ser capaz, medo de não estar à altura. E isso é o medo que nos tolhe todos os dias os movimentos. Se dermos ouvidos a esse medo, não saímos de casa de manhã. Mas acontece que ele nos ataca, às vezes, à traição mesmo. É um daqueles que ataca à traição, o medo de falhar. E esse também está ligado ao ego. Exato. Porque, assim, a crítica, a autocrítica e o medo da crítica, né? O dos medo do outros. fracasso. Exato. Então, também está ligado ao ego. O medo é muito ligado a isso. Mesmo sendo um sentimento, sobretudo sendo um sentimento, é um sentimento, por um lado pode-se dizer que é um sentimento necessário, mas por outro lado, fundamentalmente ao contrário do que normalmente se pensa, o medo é um sentimento bloqueador. É um sentimento que trava mais do que o que ajuda, não é? Ele é positivo, na medida que, por exemplo, uma mãe tem um filho pequeno. Ele tem que ter medo do fogo, de atravessar a rua, ele tem que ter medo, porque ele tem que saber que o mundo tem perigos. Então, o medo, quando o ser humano tem medo, é justamente para se preservar, não é? Eu não vou, assim, desbravar uma avenida lotada de carros e nem olhar para o lado, não tenho medo. Então, o medo também, ele pode ser para proteção. O que ocorre é que o medo acaba sendo grande demais e ele nos bloqueia, ele nos cega, não é? Vocês falaram, e não ouvi ali a Alice, eu queria recordar lá para casa que o 262-889031, 262-889031, isto é para se perceber, porque eu às vezes apanho o comboio em TGV em alta aceleração a dizer as coisas. Para o 262-889031 está disponível lá para casa para partilharem connosco medos, para partilharem connosco experiências ou até mesmo para nos colocarem as suas dúvidas ou até o que é para si aí em casa o medo. Se este tema lhe interessa e se está disponível, então marque 262889031 e entre em direto aqui connosco. Até aqui temos falado de aquilo que eu intitularia como medos materiais. Sejam eles de falhar, sejam eles outros. São medos físicos, medos do nosso plano material. Mas há outros tipos de medos. E aqui Canberra fala precisamente de demónios, fala de fantasmas, fala de ansiedade, de pesadelos diurnos e pesadelos noturnos. Tudo isto já entra numa esfera mais espiritual, não é? Portanto, aqui nós... E emocional. E emocional. Portanto, nós aqui devemos separar e devemos perceber que também, à semelhança do que acontece no plano material, estes, e talvez até com mais intensidade, é uma coisa que eu vos deixo para vocês poderem falar e pensarem nesse assunto. Estes medos, que são mais do foro emocional e espiritual, até são mais bloqueadores ainda que os outros, porque então isso trava uma evolução nossa, uma evolução espiritual nossa. Gostaria de vos ouvir. Não sei se a Elice quer entrar já. É igual. Eu acho que esses medos que o Zé Carlos agora acabou de referir, isso pode se tornar muitas vezes em doença. E a pessoa torna-se mesmo doença, uma doença grave. Porque eu agora, por exemplo, quando saí do trabalho e disse que vinha para a rádio, que o tema hoje era super interessante. O medo, uma das funcionárias que eu tenho lá diz-me assim, as pessoas que têm medo é que são felizes. E eu disse, acho que não. Porque assim, se tivermos medo em tudo, eu como não tenho medo de nada, e ela também não, vamos para a frente e seguimos, damos uma cabeçada, e elas depois, mas as que dão as cabeçadas, seja a que nível for, se calhar ficam por ali. E eu disse assim, não, se nós dermos uma cabeçada, fizemos, não tivemos medo, arriscamos e não tivemos medo, então a seguir... Pode ser cabeçada, sim, mas aprendemos uma lição. E com ela amanhã vamos fazer outra coisa outra vez e se calhar vamos perdendo os medos e não nos deixamos bloquear nem ficar doentes. O medo permite viver.
Eu com acho que não. qualidade Eu e acho que não. com saúde. Eu acho que não. Foi uma conversa que tivemos, mas isto é a minha opinião, eu acho que não. Não temos qualidade de vida. Então, estou aqui a pensar. Tem o medo natural, não é? O medo natural. Medo de ladrão. No Brasil, você tem muito medo de ladrão, de ser assaltado na rua. O que não temos aqui. É um medo que... É uma coisa que existe pouco no Brasil, é ladrões? Pois é, então, aqui em São Paulo, especialmente, né, saímos à rua já com receio de sermos assaltados. Nossos aparelhos telemóveis serem roubados das mãos, o carro assaltado. É um medo que... E temos que ter precaução o tempo todo, nos cuidar o tempo todo, porque é perigoso mesmo, né? Então é um medo que nos protege, por mais que nós não pensemos nisso, né? Ah, não, lá não vai acontecer nada comigo. E realmente, quando pensamos muito no medo, atraímos o medo. Tanto que um cachorro, quando percebe que alguém tem medo, é aquele que ele ataca, porque o cachorro, o medo exala, nós com medo exalamos um cheiro, né? Exatamente. Né? Então, A descarga da adrenalina. Exatamente. Então, eu tinha um acupunturista que dizia assim, no passado, o homem tinha descarga de adrenalina para fugir do predador. Hoje em dia, cadê o predador? Não há predador e a descarga de adrenalina continua a mesma, porque o homem também tem medo, talvez até mais, e são medos, às vezes, irreais, ilusórios. Você estava a dizer aí do medo do desconhecido, medo do oculto. Eu acho que alguns medos podem ser patológicos mesmo, como você disse. Originários, às vezes, de traumas, de choques de infância, de situações que foram nos passadas também. Porque tem muita criação, muitas pessoas mais velhas que passam o medo para a criança, não é? Exatamente. Cuidado com o homem que vai buscar. Não é assim? Incutem o medo na pessoa e depois... Vem aí o homem do saco. Não é? Que era o que O diziam bicho aos papão. dois caninos. Mas vamos lembrar O também... bicho-papão. O bicho-papão. Bicho-papão. Mas vamos lembrar também que a Igreja Católica, a Bíblia lá atrás, a Bíblia, Velho Testamento, aquele Deus do Velho Testamento, é um Deus que incutia medo. Então não vamos pecar, porque senão vem aí os gafanhotos, vem as pragas, vem assim. Então aquele Deus que não é o Deus do amor, né? É aquele Deus do pecado, ele é um Deus que impingia medo. Então a humanidade, ela tem um medo que lhe acompanha, que é um medo ancestral, que foi mesmo impingido não só, também pela natureza, não é? Aquele medo do homem das cavernas, aquele homem do trovão, da chuva, dos furacões, é um medo natural, é um medo pela sobrevivência, é um medo natural. Agora, o medo, como você diz aí, esse medo do sobrenatural, não é? Às vezes eu acho que vem, aí entramos numa outra área, não é? As crianças, não é? As crianças pequenas, os miúdos, até uns 7 anos, 6, 7 anos, elas têm uma mediunidade, como eu digo, elas têm uma clarividência e elas podem mesmo não perceber a diferença entre o mundo material e o outro mundo. E elas veem os dois mundos com muita naturalidade. Às vezes, elas não veem tantas coisas boas. Como elas têm condições de verem o outro lado com naturalidade, às vezes elas veem coisas mais pesadas, que amedrontam. Tanto que, aos 6, 7 anos, essa janela, não é? Essa mediunidade é fechada normalmente, para a maioria das pessoas, algumas não, e a criança passa a esquecer essa fase. Mas normalmente a criança vê, e muitas vezes a criança entra em contato com visões de seres mesmo assustadores. E isso pode gerar um medo para o resto da vida e ela não sabe localizar esse medo. Tu tocaste aí num ponto que é muito importante, que também tem a ver com o medo, e mais em questões dos adultos, porque assim, quando tu dizes que as crianças que veem, às vezes não veem coisas boas, é preciso esclarecer lá para casa o seguinte, porque muitas das vezes são incontáveis as vezes que nós ouvimos certas coisas, e uma delas é esta: eu quero muito ver, mas não quero ver o que é mau. E isto é importante dizer que
ou quer ver ou não quer ver. Se quer ver, é para tudo. Se não quer ver, é para nada. É verdade. Porque não há um ver só bom. Não é? Nem na matéria, né? Nem na terceira dimensão. Nós não conseguimos fechar, abrimos o Facebook. Às vezes vemos coisas lá que não gostamos, mas estamos a ver o Facebook. Então, ou vemos ou não vemos, é verdade. Ao abrir o jornal, ou ouvir o telejornal, Não é? ou ver televisão, Sim, nós vemos são coisas que queremos, muitas vezes estamos à espera de ver qualquer coisa que queremos ver e que é para curiosidade nossa, e depois às tantas, lá vem, no meio daquilo, coisas que nós não nos gostamos. Tenho uma pergunta traiçoeira para vos fazer. Peço desculpa, mas tenho que vos fazer. Carmo, qual é o teu medo? O meu medo? Olha, eu tenho um medo de perda, desde pequena. E depois de uma regressão, percebi que o medo era da minha mãe, porque ela tinha perdido um filho antes de mim. Mas esse medo é difícil de superar, porque é o medo de perder pessoas. Perder pessoas queridas, né? É um medo que eu acompanho. Tento lidar com isto, mas não é fácil. Maria? Olha, metas a rir, tu já sabes, né? Eu Eu aqui tenho não sei pânico e alturas. Não sei porquê, ainda vamos descobrir, né, Zé? Mas é verdade, desde criança, uma pessoa então de costas numa varanda, desde que seja mais do que um primeiro andar, e começa a entrar em stress. Não só contigo, não é? Com os outros também. Não, eu não consigo lá ir. E se a pessoa se encostar, então se estiver de costas para lá, eu não consigo. É pânico mesmo, nem é medo. Ou pego na pessoa logo ali, por amor de Deus, saiam daí. Tem medo pelos outros, Tem né? que ir fazer a regressão Você- também para perceber isso. Tem. Vocês nunca estiveram, não sei se uma vez se perceberam, mas a Maria é assim, ali na José Fuller, número 13, restos chão, que são 9 graus acima do chão. Se alguém estiver, eu falo Tens por tanta mim, mania de fazer isso. se eu estiver no cimo das escadas voltado de costas para os 9 graus, até transpira, começa aos gritos, até transpira. Isso faz-me lembrar, tem graça, uma pessoa com que eu trabalhei, que não gosto de dizer tratei, mas pronto, que ajudei com um trauma precisamente de alturas, mas que era impressionante. Atenção, isto pode ser, é um medo, este é um medo, mas é um medo tão inibidor, tão inibidor, tão inibidor, que é assim, estão a ver um lancil do passeio, para aquela senhora em questão, um lancil do passeio era um precipício. E aquilo era tão inibidor que era qualquer pessoa, se tivesse um filho dela, ou o marido dela, ou o irmão e a cunhada, se fosse quem fosse, chegar a ela que estivesse, como nós estamos tantas vezes ali à beira do lancil do passeio, a senhora entrava num stress, que lá está. Eu percebo, não me causa esse stress, mas também não gosto. Começa logo a vir qualquer coisinha. Mesmo assim no vacilo do passeio. O filme do Mas- Hitchcock, não é? É um pouco. Não, assim devagarinho e tal, e eu controlo isso. Agora, se for as escadas, não, mesmo que sejam 9 graus, ou uma varanda, ou... É Mas quando impossível, tiver não dá. que subir Não dá, alturas eu vou lá. não dá, é horrível. Eu Não dentro sei de um como é que- avião não posso ir olhar lá para fora. Quando começa, enquanto já são nuvens não faz diferença, começa-se a ver o chão, pronto. Já está tudo estragado. E eu que vivi no nono andar. Hum? E eu que vivi no nono andar. E eu no oitavo. Não ias à janela. Teve que viver. Eu já sei de algumas histórias do que é que tu fazias, nomeadamente para estender a roupa. Complicado, assim. Tem que a tratar. Era um Quando ela espetáculo quiser. estender a roupa. Alice, Na corda de cá, porque na do lado nem pensar. Alice, qual é o seu medo? Pois é, se calhar é ridículo eu dizer isto, mas eu não sei. Só se for viver pouco. Porque eu acho que quero viver tudo e tudo, tudo, pronto. Não, acho que posso não ter anos que chego para viver tudo. Esse é um bocado do meu medo. Mas outros medos não tenho. Medos de alturas não tenho, adoro alturas. Sou boa aventura. Por Mas já me acaso, fizeram essa pergunta mais vezes e eu também não soube responder, muito sinceramente. Ainda um dia hei de perceber qual é o meu medo. lembra-se do último dia 1 de Abril? Sim. Teve medo? Não. Alguma vez tenho medo. Pronto, mas perante aquela situação, Sim. não é? Pronto, podemos
Sim, sim, Podemos sim. dizer, a Alice foi assaltada. Sim, sim, mas não tive medo. Assaltaram-lhe a casa. Fiquei tranquila, ainda hoje estou tranquila. Pronto. E essa era uma questão de o que é que podia encontrar lá Exatamente, dentro. exatamente. Eu Nós fomos ter consigo. saí a porta por precaução. Podia haver lá alguém dentro e preciso chamar as autoridades. Exatamente. Pronto, indo hoje e entro em casa e sinto-me em casa na boa. Não posso dizer isto no micro porque os ladrões vão lá. Mas, Espero que não. mas que escolham bem a hora, porque Não, podem ter. ter as Agora já não surpresas. vão, já agora um tempo para pois lá. é. Mas não, é muito estranho. Ainda às vezes mesmo com clientes e assim eles perguntam, não tens medo de estar em casa? Porque há pessoas que ficam muito marcadas. Tenho lá várias clientes que já foram assaltadas e ficam muito marcadas e eu não. É tudo natural. Nem me lembro. Portanto, eu ainda tenho que descobrir bem qual é o meu medo. Porque eu também não sou diferente. Tenho que inventar das outras pessoas. agora. Não, eu não sou diferente das outras pessoas. Eu devo ter um trauma qualquer que eu não sei qual é. Ainda bem, não sabes? Eu confesso que tenho. Toda a gente tem. Mas nem sequer sei muito bem, porque nunca estive em situação nenhuma. Eu acho que tenho medo de ter medo nessa altura. Percebem? É assim, eu não gosto de cobras. Eu não gosto de répteis no geral. Não gosto de cobras. Não gostar é uma coisa, agora ter medo deles é outra. Mas é que o que eu tenho medo é de ter medo como é que, porque aí eu acho que vou congelar e não me vou conseguir mexer. Pelos vistos é a atitude certa, mas tudo bem. É não mexer. Mas também tenho receio com medo de fazer alguma coisa que em vez de a pôr a milhas a leva a atacar. Por exemplo, graças a Deus, também é assim. Não vou ao jardim zoológico, vou aos marinhos, esqueçam, não me levam ao sítio dos répteis que eu não quero. Tenho todo esse direito. Nem experimenta. Mas eu também não gosto, mas não tenho medo. Mas eu não sei, eu não consigo afirmar isso com essa convicção, por um motivo. É porque eu nunca estive, e é preciso ser surdo e muito não quero, ok? Nunca estive numa situação de como é que eu reajo. Não é? E este medo é um medo que pode ser inibidor, porque se houver algum período em que eu ando assim um bocadinho mais coisa, como no outro dia o Luís, vinhamos no carro e ele disse assim, olha, está ali uma cobra. E eu respondi-lhe assim, podia estar calado. Porque nós íamos no carro e a cobra estava morta, estava no meio da estrada, mas comecei logo a pensar, epá, aqui há cobras, pronto, ok. Então, é legítimo, isto é legítimo. Já agora deixa-me só fazer uma pergunta. Luís, qual é o teu medo? neste momento de te levar com o microfone na cara. Não sei. Não sabes. Pronto, eu sou sozinho. Há alguma diferença para você? Até que ponto é que há diferença entre medo e receio? Até onde é que vai o receio e começa o medo, verdadeiramente? Não sei, que difícil. Eu não estou aqui Olha, só para fazer perguntas fáceis. receio eu acho que pode ser receio de cair. Isso não é medo. Receio de cair, receio de dar uma escorregada, receio de errar, receio de... Isso não é medo, não é? Receio de... Do ridículo, é medo ou receio? Mais levezinho. Receio sim. É um medo assim, Não quero, mas também se calhar, se acontecer, também não vou morrer, não é? O medo eu acho que é mais paralisante. O medo de não querer estar, não é se deparar com, né? Mais ou menos o que você estava a dizer aí da cobra. Então, o medo é mais entrar quase em pânico. O pânico cega, não é? O pânico já é uns degraus a mais do que o medo, não é? O pânico é muito semelhante à histeria. É uma perca total de controle. Começa pelo... E, na verdade, assim, quando se entra em pânico, nem se sabe como é que começou. Exato. E, às vezes, começa pelo medo, obviamente, não é? Mas se cega, não é? Cega e vira físico e não se sabe nem por onde começou. E isso tem uma patologia também. Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. O receio é assim, aquele medo pequenino que a gente tem de vez em quando. Aquele medo assim pequenininho. Receio, então receio será um medo até aos 3 anos. É um medo bebê. Como diz a Carmen, se tivermos que enfrentar os nossos receios, a gente enfrenta bem. Não nos preocupamos, quer dizer, podemos não gostar, mas até vamos. O medo já não é bem assim. O medo já pode ser mais complicado.
E tal como a Carmen disse há pouco, entramos em modo de sobrevivência, quando temos medo de alguma coisa. O organismo entra numa coisa que se chama modo de sobrevivência e as glândulas começam a funcionar assim. Viver muito tempo. O modo de sobrevivência é uma coisa em que não se pode estar muito tempo, segundo sei, porque é extremamente debilitante para o organismo. É feito para fugir ou proteger-se num momento específico. E não Baixa as defesas. Exato. E não para viver constantemente assim. Quando as pessoas vivem muito tempo debaixo do medo e com glândulas que é suposto funcionarem em emergências e não todos os dias e a toda a hora, causa doenças e problemas não só do foro neurológico, mas físicos, bastante graves. E é o estresse, né? E o estresse. Porque você imagina a pessoa vivendo, por exemplo, trabalhando na Bolsa de Valores. Aquela coisa que aterra, que então pressionada no trabalho e com medo o tempo inteiro, isso gera um estresse. Por Ansiedade. 24 horas a pessoa não dorme, passa a não dormir, e isso acaba sendo realmente uma Acaba doença. a ser debilitante. Vamos passar uma música, vamos para um momento musical e já voltamos, porque é assim, eu tenho aqui à frente, eu verdadeiramente estou apaixonado por este livro dos Guerreiros de Luz, porque tem precisamente aqueles temas fulcrais e estas 36 páginas que eu tenho à frente sobre o medo têm aqui frases fabulosas. Vamos para um momento musical e eu depois vou-vos lançar uma frase para vocês comentarem. Pode ser? Pode ser. Quanto assim, em casa espero que este tema esteja a não lhe causar medo, mas antes pelo contrário, a causar-lhe muita curiosidade e entusiasmo, porque a vida é para ser vivida com entusiasmo. Nós já voltamos.